Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta que aparece com muita frequência quando falamos de tecnologia. A pergunta é simples: o que realmente faz um engenheiro de software? Muita gente imagina que um engenheiro de software passa o dia inteiro apenas escrevendo código, digitando comandos em um editor, resolvendo bugs e criando novas funcionalidades. E claro, escrever código faz parte do trabalho. Mas a verdade é que o trabalho de um engenheiro de software vai muito além disso. Na realidade, programar é apenas uma parte do processo. Para entender melhor isso, imagine que estamos construindo uma casa. Existe alguém que coloca os tijolos. Existe alguém que instala as portas. Existe alguém que faz a parte elétrica. Mas antes de tudo isso acontecer, alguém precisa pensar no projeto. Alguém precisa decidir quantos quartos a casa terá. Como os ambientes serão organizados. Onde passarão os encanamentos. Onde ficará a estrutura de sustentação. Ou seja, antes da construção existe planejamento. No desenvolvimento de software acontece algo muito parecido. Um engenheiro de software não é apenas alguém que escreve código. Ele também participa de várias outras atividades importantes. Uma dessas atividades é entender o problema que precisa ser resolvido. Pode parecer óbvio, mas muitos sistemas falham justamente porque o problema não foi bem compreendido. Antes de começar a programar, é preciso entender perguntas como: o que o sistema precisa fazer? Quem são os usuários? Quais são as regras do negócio? Quais informações precisam ser armazenadas? Essas perguntas fazem parte de uma etapa conhecida como análise de requisitos. Nessa fase, o engenheiro de software tenta transformar necessidades do mundo real em especificações que possam ser implementadas em um sistema. Depois de entender o problema, vem outra etapa importante: a modelagem do sistema. Aqui começamos a pensar na estrutura do software. Quais serão os componentes principais? Como esses componentes se comunicam? Como os dados serão organizados? Por exemplo, em um sistema de vendas talvez existam componentes relacionados a clientes, produtos, pedidos e pagamentos. Cada um desses elementos precisa ser representado dentro do sistema. E essa organização precisa fazer sentido. Essa etapa ajuda a evitar um problema muito comum em projetos de software: o crescimento desorganizado do sistema. Quando começamos a programar sem pensar na estrutura, o código pode funcionar no início. Mas com o tempo ele começa a ficar cada vez mais difícil de entender. E cada nova funcionalidade adiciona mais complexidade. Por isso o planejamento estrutural do sistema é tão importante. Outra responsabilidade importante do engenheiro de software é pensar na arquitetura do sistema. A arquitetura de software é a forma como o sistema é organizado em alto nível. Ela define, por exemplo, como diferentes partes do sistema se comunicam, como os dados circulam, como o sistema pode crescer no futuro. Essas decisões têm impacto direto na qualidade do software. Uma boa arquitetura pode tornar o sistema mais fácil de manter e evoluir. Uma arquitetura ruim pode transformar qualquer mudança em um grande problema. Depois de todas essas etapas, finalmente chegamos à atividade que muita gente associa imediatamente com o trabalho do programador: a implementação. Ou seja, escrever o código que transforma as ideias em um sistema funcionando. Aqui entram linguagens de programação, framework, bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento. Mas mesmo durante a implementação, o engenheiro de software precisa tomar várias decisões. Como organizar o código? Como dividir responsabilidades entre diferentes módulos? Como tornar o código claro e compreensível para outros desenvolvedores? Porque no desenvolvimento profissional raramente trabalhamos sozinhos. Normalmente o software é construído por equipes. E isso significa que o código precisa ser entendido por outras pessoas. Outro aspecto fundamental do trabalho é o teste do software. Nenhum sistema complexo funciona perfeitamente na primeira tentativa. Erros acontecem. Comportamentos inesperados surgem. Por isso, engenheiros de software precisam criar testes para verificar se o sistema está funcionando corretamente.
Esses testes ajudam a identificar problemas antes que o sistema seja utilizado pelos usuários. E ajudam também a garantir que novas modificações não quebrem funcionalidades que já existiam. Mas o trabalho não termina quando o sistema é colocado em produção. Na verdade, muitas vezes o trabalho real começa aí. Porque sistemas de software precisam evoluir. Novas necessidades aparecem. Usuários pedem novas funcionalidades. Problemas precisam ser corrigidos. Essa fase é conhecida como manutenção de software. E curiosamente, ela costuma representar a maior parte do ciclo de vida de um sistema. Ou seja, desenvolver software não é apenas criar algo novo. É também cuidar desse sistema ao longo do tempo, fazendo melhorias, correções e adaptações. Outro ponto importante é que engenheiros de software trabalham muito com comunicação. Eles precisam conversar com usuários. Precisam discutir soluções com outros desenvolvedores. Precisam explicar decisões técnicas. E muitas vezes precisam traduzir problemas complexos em termos que outras pessoas consigam entender. Por isso, habilidades de comunicação também são extremamente importantes nessa profissão. No final das contas, um engenheiro de software é alguém que trabalha na construção de sistemas de software de forma organizada e estruturada. Ele participa da compreensão do problema. Ajuda a planejar a solução. Contribui para a arquitetura do sistema. Escreve código. Cria testes. E participa da evolução do software ao longo do tempo. Ou seja, programar é apenas uma parte da história. O trabalho de engenharia de software envolve pensar sistemas como um todo. Se você está estudando programação, entender isso pode mudar a forma como você encara o desenvolvimento de software. Porque aprender linguagens é importante. Aprender algoritmos também é importante. Mas aprender a projetar sistemas é o que realmente diferencia um engenheiro de software. Se você gostou desse tipo de conteúdo sobre engenharia de software e desenvolvimento de sistemas, continue acompanhando o canal Programar. Aqui nós exploramos tecnologia, programação e arquitetura de sistemas de forma clara, didática e prática. Nos vemos no próximo vídeo.